você pode ver isso nos armamentos, né? O J-7, por exemplo, com componentes dos Estados Unidos, ou seja, é um caça soviético com componentes dos Estados Unidos. O que importa é de quem a gente vai conseguir obter essas tecnologias, né? E essa redução é de cerca de 25% do efetivo, né? 1 milhão de soldados. Eram 4 milhões de soldados, reduz 1 milhão. Hoje em dia está em 2 milhões de soldados o exército chinês. É o maior de todos, mas se a gente for ver proporcional, nem é tanto se a gente for pensar nos Estados Unidos com 1 milhão e 300, né? Que tem uma população muito menor. O tamanho da população, exato. Né? Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Missão Desenvolvimento. Sou Paulo Gala e tenho honra e alegria de receber de novo aqui nosso querido Henrique Alvarez, grande conhecedor de tecnologias militares e história da tecnologia e história das armas, por assim dizer, mas o interessantíssimo de estudar isso é que tem um desenvolvimento tecnológico que é fundamental, né? Não há como entender o desenvolvimento tecnológico das nações sem entender a história de suas próprias armas. Acabei de inventar isso aqui, Henrique, mas acho que é isso, né? Mas tá muito bom. A história das armas mostra a história da tecnologia dos países, né? Eu sempre fui fascinado por estudar esse tipo de história. Aliás, me lembro até de um livro do meu amigo historiador Luiz Felipe Alencastro, em que ele contava a história dos rifles e dos arcabuzes, das guerras dos 1500, dos 1600, do tipo de espingarda que os portugueses usavam e os índios, né, nas guerras coloniais. Inclusive, quando chovia, era uma desgraça, porque o arcabuz ficava entupido, não funcionava, aí sempre que chovia, os caras perdiam a guerra e tal. Mas isso é uma curiosidade histórica que não vem muito ao caso, né, mas eu queria dar as boas-vindas de novo para o Henrique, queria fazer também, antes de começar a fazer um agradecimento à FBNDES, que patrocina nosso podcast. Né? Sem a FBNDES não estaríamos aqui, já completamos mais de 100 episódios. Convido a todos que puderem assistir, que são muito interessantes. Inclusive, uma conversa que a gente fez com o Henrique já sobre Brasil e sobre desenvolvimento tecnológico e militar brasileiro, que está muito, muito legal. Vocês encontram lá. Então, registro o meu duplo agradecimento aqui à FBNDES pelo patrocínio do podcast e ao Henrique, que se disponibilizou de novo aqui conosco para falar hoje sobre China. Né? China é um baita exemplo de desenvolvimento tecnológico e militar, né, e comprova essa tese nossa aqui que a história das armas, na verdade, é a história da tecnologia dos países, né? Basta pensar nos Estados Unidos, no GPS, nos radares, nos iPhones, né, e como isso tudo tá misturado. Mas, enfim, seja muito bem-vindo, Henrique. Para quem não te conhece, se puder dar uma palavrinha ou duas aqui sobre o que você anda aprontando, e te agradeço de novo, é sempre um prazer enorme conversar com você. Seja bem-vindo. Prazer é meu, sou Henrique Alvarez, eu sou formado em História pela UF, né, onde eu comecei a me empreitar em estudar a indústria de defesa do Brasil. Né? Enfim, comecei pesquisando pelo lado histórico, né? Depois eu fazia faculdade de História e estagiava na Engenharia de Produção, que era o único lugar que eu encontrei onde se estudava indústria de defesa na UF, né, com o professor Eduardo Brick, que é pesquisador dessa área. Onde eu fazia um mapeamento ali, né? Coletava dados para o mapeamento da indústria militar brasileira da atualidade. E aí consegui levar para a história, foi onde eu comecei minha pesquisa, publiquei livro nessa parte da história da indústria bélica brasileira, e para o mestrado eu já fui para a área de estudos estratégicos, né? Fiz meu mestrado na UF em estudos estratégicos, estudando financiamento da FINEP para a indústria de defesa, e na UFRJ, doutorado, pesquisando os efeitos da crise econômica e política, né, dos últimos anos sobre a indústria de defesa brasileira. Então, o meu foco é a indústria de defesa brasileira, mas eu acabei me concentrando em exemplos como a China, como forma de entender, né, as práticas, né, o que os estrangeiros estão fazendo, que a gente não está fazendo, o que a gente está fazendo errado, o que a gente está fazendo certo. A China foi um exemplo que me chamou muita atenção, né, sobre essa questão. Sabe que eu brinco que a gente, economista também, que a gente começa estudando no Brasil e termina estudando Coreia do sul, China, porque a gente vê que não dá certo no Brasil, a gente vai ver onde deu certo, né? Fala, poxa vida, né? Onde que a gente errou, né? Então vamos ver quem acertou. Eu costumo brincar que todo economista brasileiro que estuda desenvolvimento acaba virando especialista em Coreia do Sul, né? Uma coisa impressionante. Todo mundo vai estudar. Mas e agora, mais recentemente, para a China, né? Todo economista brasileiro que vai estudar desenvolvimento econômico no Brasil acaba estudando China
e você está nos trazendo aqui que, inclusive, na história tecnológica e na história militar, o mesmo se aplica, né? Porque você foi lá estudar a China para ver, né, o que eles fizeram, né, o que deu certo, né? Tanto é que a nossa conversa sobre o Brasil trouxe tantos elementos de China que eu falei, não, peraí, vamos fazer um podcast só sobre China, porque a gente tem que explorar a fundo essa história, né? Pois bem, vamos lá. Por onde você começaria essa história do sucesso militar tecnológico da China? Começaria primeiro, né, pelo momento, enfim, não tão glamouroso da indústria chinesa ali, enfim, nos seus primórdios ainda, enfim, pós a Revolução de 49, em que a China estaria ali, em relação ao Brasil, estaria num patamar, Para não enfim, dizer similar. humilhante, para não dizer humilhante quase, né? Porque eles estavam ali numa Sim, posição difícil, né? país completamente destruído pela Guerra Civil, né, de muito tempo, enfim. E o Brasil à frente, né, nesse sentido, até, enfim, após, enfim, Segunda Guerra Mundial, o Brasil, anos 70, até começa a desenvolver a sua indústria de defesa, e a China tinha algum tipo de avanço enfim, na tecnologia nuclear, no desenvolvimento de armas nucleares para uma dissuasão mais automática, mais extrema, né? Ou seja, você produz armas nucleares, a primeira coisa. Né? Se a gente for olhar o exemplo da Coreia do Norte, por exemplo, é um país que, enfim, não vai ter os caças mais sofisticados do mundo, enfim, a tecnologia mais sofisticada do mundo, mas tem ali a arma nuclear dele, que eles investiram muito para desenvolver, como uma forma de dissuasão. Né? A China, então, seguiu esse modelo de priorizar a questão do desenvolvimento das armas nucleares, mas e nos meios de defesa convencional, né? O que ela fez ali de diferente? Quando que eles chegaram ao domínio da arma nuclear? Qual é o horizonte ali, mais ou menos? Ela vai seguir uma sequência a partir dos anos 60. Dos soviéticos, né? Provavelmente Sim, pegaram toda a transferência tecnológica dos soviéticos, né? isso, os soviéticos ajudam eles ali a partir de 55, então eles têm um apoio soviético por um tempo, depois tem um rompimento, né? Mas ali eles conseguem absorver tecnologias e eles avançam muito rapidamente. Até anos 60 já tinham testado, inclusive, uma bomba de hidrogênio, assim, então, que é um tipo de armamento nuclear muito mais sofisticado, ele funciona a fusão nuclear, né? Uma bomba de hidrogênio pode ser 5, 6 mil vezes mais potente que a bomba de Hiroshima, por exemplo. Né? Então eles avançam nesse setor, mas na parte convencional, né, enfim, eles têm um pouco mais de dificuldade e eles começam primeiro produzindo sob licença armamento da União Soviética. Né? Até se puder colocar aí, Alisson, a imagem do... Quais são as imagens? Temos um podcast aqui com imagens. Com imagens agora. Mas esse aí já é a fronteira. Né? O J20, a gente já está no futuro, né? Pode ir avançando para a imagem do J7. O J... Quando eu chegar, eu falo que parou, né? Porque boa. São os dados da VIC. Pode ir, acho que mais uma, mais outra. Aí, esse aí. Tem um cara do MiG, isso aí, que eu vi no pode voltar uma. Essa aí. Né? Ou seja, o J7 aí, né, à esquerda, esse da Força Aérea do Paquistão, é esse clone do MiG-21. Né? Ou seja, a China começa com cópias, né? Cópias, no caso, legalizadas, digamos assim, fabricação sob licença, ok? Mas é curioso que ela vai buscando tecnologias, inclusive, de outros países. Em determinado momento, por exemplo, ela utiliza a aviônica dos Estados Unidos no J7, aí, nessa aeronave dela. Esse J7 do Paquistão é um modelo que tem na China, é isso? Isso. O J7 é chinês, é um caça chinês que eles desenvolvem a partir dessa cópia do MiG-21, né, que é o caça mais vendido do mundo, da história. E esse J7 é de que ano? Quando que os chineses começam a... Anos 60 ainda. Anos 60 começaram a desenvolver nos anos 60. Tá. Então é bastante antigo. Até, enfim, algumas versões... foram sendo lançadas, aí nos anos 70, que ele vai ter, inclusive, começa a se exportar, enfim, a fabricar ali em grande quantidade. Eles exportam para o Paquistão, exportam para Sudão, enfim, para uma série de países, né? Assim, tem até um certo sucesso, mas ainda com armamentos pouco sofisticados, né? Mas com essa tendência de copiar sob licença, inclusive, os armamentos da União Soviética. Né? Com o rompimento deles fica um pouco mais difícil, mas eles continuam, principalmente até após a Guerra Fria. Pode passar mais uma, Alisson, para a próxima imagem. Né? Nesse caso, já é uma cópia mais recente, tá? Enfim, sob licença, inclusive. Né?
que é o J... ainda dos MiGs. Aí já é o Sukhoi, o modelo Sukhoi. Embaixo você tem o Sukhoi 30, tá? Modelo russo. E em cima você tem o J-16, que é a cópia chinesa. Pô, eles foram do J7 até o 16, é isso? O J8, 9, 10... Isso. Eles foram copiando. Mas isso não segue uma linha, né? Porque nesse caso você tem uma cópia, né? Enfim, o J-16, inclusive, hoje é mais sofisticado. Os chineses acabaram colocando tecnologias neles mais sofisticadas até do que o próprio Sukhoi 30, né? Então, esses caças que eles utilizam muito, inclusive, na fronteira ali com Taiwan e tal. É um dos caças mais avistados ali em treinamentos, mas ainda nesse segmento de cópia. É curioso porque os soviéticos, inclusive, os russos já, né, recentemente, os chineses quiseram comprar o Sukhoi 35, que seria mais sofisticado, né? E os russos disseram, a gente vende, mas se vocês comprarem a quantidade gigante ali de unidades, porque já que vocês vão copiar, então que a gente tem um lucro com isso, né? De alguma forma. Já que a gente já sabe que vocês vão copiar mesmo, pelo menos então, compra muito para a gente ganhar um dinheiro com isso, né? Mas eles acabaram não adquirindo, né? Eles seguem nessa tendência da cópia sob licença, mas também para desenvolvimento próprio com compra de tecnologias, tá? Isso já depois da reforma do Deng Xiaoping, começa um processo grande de reforma nas Forças Armadas chinesas, com uma série de estratégias que eu cheguei até no Papo sobre o Brasil, elencar sobre o que o Brasil poderia fazer, né? Uma delas, por exemplo, é redução de efetivo militar para você investir em tecnologia, né? O Deng Xiaoping chega a reduzir em 2 anos 1 milhão de soldados do efetivo. Aliás, até um dado atualizado que você me trouxe aqui dos 120 bi de reais do Brasil que a gente estava conversando. Você fez esse levantamento, né? Quanto disso que é pessoal, aposentadoria e tecnologia? Isso, o Brasil hoje gasta, vamos colocar ali em cerca de 120 bilhões de reais, a maior parte disso, 80% em média, né? Esses números variam ano a ano, com pagamento de pessoal e pensões, tá? É claro que, enfim, os militares discordam dessa conta, até com certa justiça, porque parte dessas pensões são pagas, a maior parte delas são pagas com parte dos salários, né? De contribuições deles próprias que não entram nesse cálculo. Mas, no geral, você tem um grande investimento em pessoal, um grande gasto pessoal, e o investimento fica ali em torno de, quando muito, de 10 bilhões, né? O investimento em compra de novos equipamentos por ano, né? Enfim, é um número muito pequeno em relação ao total. Na China, eu imagino que você chegou a ver esse dado de China, de quanto eles têm de orçamento militar? Sim. Eles foram crescendo, né? Após, inclusive, o governo do Deng Xiaoping, mas, se não me engano, hoje estaria em torno de 30%. Mas aí eu precisaria... Posso soltar? 30% do quê? Do total. Se não me engano, o último cálculo que eu vi era 30% do total, mas eu precisaria verificar esse dado melhor. Mas 30% para tecnologias e armamentos? Isso, para investimento, para compra de armamentos e para investimento tecnológico. Mas lá o orçamento deve ser gigantesco, eu imagino que sim. Você tem um orçamento hoje de mais de 100 bilhões de dólares, no caso. 100 bilhões de dólares, né? Então a gente estaria falando de 20, 30 bi de dinheiro para máquinas e equipamentos bélicos. Né? Isso. É um orçamento bastante considerável. Só perde para os Estados Unidos. Se não me engano, está em torno de 800. Daqui a pouco vai chegar em 1 trilhão os Estados Unidos, né, de gasto em defesa. Né? Estava quase. O dado que eu vi estava quase. Já estava quase. O que eu vi estava em 880, se não me engano. Então, assim, só perde para o dos Estados Unidos. Dizem que eles também reduzem esse gasto, porque está em torno de 1,7% do PIB chinês. Tá. Dizem que, enfim, eles gastariam mais do que eles dizem, né? Tem toda essa questão de discordância em relação ao orçamento chinês. Você dizia que o Deng Xiaoping redirecionou, então, parte do gasto com tamanho do exército, 1 milhão de efetivo para desenvolvimento tecnológico. Imagino que o Deng Xiaoping também tem na virada que ele fez ali da China. Muita gente diz que não é virada, né? O Elias fica bravo quando eu falo que é virada, porque ele coloca o Deng Xiaoping como seguidor do Mao Tse Tung, né? Então, precisa tomar cuidado com essa ideia de ruptura, né? Não é exatamente assim. Mas eu imagino que ele tenha se aberto para tecnologias de fora e toda aquela cabeça deles de desenvolvimento tecnológico.
Exatamente, né? Aquela história do não importa a cor do gato, né? O que importa é aquele caça-rato, ela é vista de Mas o maneira. Elias vai falar que o olho do gato é vermelho. Entendeu? Ele vai falar, Exatamente. a frase inteira é essa, mas o olho do gato é vermelho. Verdade, verdade. Só foi Você pode ver. Você pode ver isso nos armamentos, né? O J-7, por exemplo, com componentes dos Estados Unidos, ou seja, é um caça soviético com componentes dos Estados Unidos. O que importa é de quem a gente vai conseguir obter essas tecnologias, né? E essa redução é de cerca de 25% do efetivo, né? 1 milhão de soldados. Eram 4 milhões de soldados, reduz 1 milhão. Hoje em dia está em 2 milhões de soldados o exército chinês. É o maior de todos, mas se a gente for ver proporcional, nem é tanto se a gente for pensar nos Estados Unidos com 1.300.000, né, que tem uma população muito menor. O tamanho da população, exato. Né? Exato. Então, assim, houve uma redução drástica para investimento em defesa. E houve também uma centralização dos órgãos de aquisição, que foi algo que eu mencionei na conversa do Brasil. O fato do Brasil, as Forças Armadas, terem uma liberdade para essas aquisições e acabam pensando muito no operacional e pouco no estratégico. No caso ali, nas reformas do Deng Xiaoping, houve uma centralização ali, criações de órgãos que unificavam esse tipo de aquisição e que foram sendo aperfeiçoados, né? Em 2016, se criou, né, a EDD, né, enfim, um departamento específico ligado ao comando central do militar chinês, que comanda de forma ainda mais centralizada as aquisições, de forma estratégica, né? Enfim, antes as Forças Armadas ainda tinham uma certa liberdade para direcionar essas aquisições. Imagina o poder de compra, né, o poder de barganha que tem esse órgão, né, para encomendar tecnologia, barco, avião, míssil. Né? Gigantesco, né? E aí você tem o poder de compra, né, alimentando esse mercado do poder de compra e direcionado, né, fazendo política industrial, inclusive, com essas aquisições. E houve também uma centralização das empresas. Então você pega uma empresa como a Avic, por exemplo, nessa grande empresa, grande corporação do setor aéreo chinês, né? Pedir para o Alisson colocar aquele fluxograma que eu coloquei. Que colocar no primeiro. Constrói sob encomenda do Exército. É um dos... A Avic constrói de tudo, né? Então, nesse fluxograma você tem ali, né, a Avic, né, Aviation Industry Corporation of China. Aí você tem só a divisão militar, né? Aí você tem a Chengdu, ou seja, uma empresa dessas que desenvolveu o J-7, né, tá ali entre os projetos que ela desenvolve, né? O J-7, o J-10, vou falar dele mais tarde, o J-20 também, né? Os drones. Tudo isso aí é da Avic, todas essas caixinhas. Tudo isso pertence à Avic. Tá. Então, e eram empresas separadas, que acabam se juntando em um conglomerado único, né? A Shenyang Aircraft, ela produz, por exemplo, o J-16, né, que eu mostrei ali, o FC-31, que também é um caça de quinta geração, como o J-20, a gente vai falar mais tarde deles, né? E os aviões de transporte pesado, né, produzidos pela Shenyang Aircraft, né? Pode passar mais uma? Caramba, quantidade de jatos que eles fazem é uma coisa impressionante, né? É assim, né? Uma coisa praticamente única quantidade, né, de equipamentos diferentes dentro de um único conglomerado, né? Aí a divisão de aviação civil, né? Aí você tem o RJ-21, o C-919, produzidos pela Comac. Então, a Comac, ela é um braço civil da Avic, então é isso? Isso. Uma parte desse braço, né? A gente vê a Avic General Aircraft. Não é muito longe da Embraer, assim. É o que a Embraer era nos anos 80, assim. Não é muito longe da Embraer, né? Se você pensar. Um pouco mais longe, se a gente for ver que tem, por exemplo, ali a divisão de motores, né? Inclusive os próprios motores ela produz. No caso do J-7, por exemplo, utilizavam motores russos, tá? A maior parte dos motores da China sempre foram russos. Ainda hoje, boa parte deles são motores importados da Rússia. Tá. Mas ela já começa a produzir os seus próprios turbofans, né? Aí tem o WS-10, né, que é do J-10, inclusive, né? Agora o WS-15, que vai ser utilizado nos caças stealth, e o WS-20, que são usados naqueles cargueiros gigantescos, né? Então são projetos novos e poucos países têm essa tecnologia de produção de turbinas. Reino Unido, Estados Unidos, Rússia, né? Porque a Rolls-Royce, a GE... A Rolls-Royce, a GE, né? A França, inclusive, ali com antiga Você sabe qual é a companhia francesa que produz essas turbinas? A Turbomeca, se não me engano, eles andaram mudando de nome e se fundindo, né? Então preciso até verificar melhor, mas a França produz, de fato. A Índia, a Rússia... Isso é tudo estatal, essa Avic é toda estatal. Tudo estatal.
Tá? Pode passar mais uma aí? Tudo aí tudo essa caixinha aí é estatal, não tem nada privado aí. Nada, nada. Aí vem a questão dos componentes eletrônicos, tá? Isso a Embraer também produz, né? A Embraer também tem a Bradar, por exemplo, então também está nesse ramo. Né? E toda a parte de ciência e tecnologia, né? Enfim, já pode passar para a gente não se ater muito tempo nisso. E aí? Volta a divisão de componentes, né, manufatura, os helicópteros, inclusive militares, né, que são bem interessantes, até similares ao Apache, enfim, alguns helicópteros norte-americanos, e a parte de logística, né, de exportação. Então, enfim, é um grande conglomerado. A China começou a investir nesses grandes conglomerados. Então, a Norinco, por exemplo, que é a fabricante de meios terrestres, né? Ela fabrica desde dos tanques de guerra, os mísseis antiaéreos, até trem, até fogos de artifício, né? Enfim, armamento como pistolas, fuzis, enfim, de tudo. Agora, o Henrique, a Vic, ela foi formada. Porque eu me lembro que a Embraer foi para a China, ficou um tempo lá, depois saiu, depois os chineses foram juntando tudo e colocaram na Vic, né? Você tem. Sim, eles Essa questão de adquiriram. cronologia, porque a Vic foi sendo transformada nesse gigante ao longo do tempo, né? O governo Sim, chinês foi colocando pra isso dentro. é o que vai acontecendo paulatinamente, né? Mas ali com Deng Xiaoping você tem essa aceleração dessa formação desses conglomerados, e isso se acelera ainda mais nos anos 2000, né? Essas reformas continuam, mesmo após o Deng Xiaoping. Então, nos anos 2000, você tem a formação de outros grandes conglomerados, como a Norinco, como no setor naval, né? Os estaleiros foram se juntando ali junto com o CSSN, né? Que é o grande conglomerado chinês ali da parte marítima, né? Eles juntaram vários estaleiros ali, fundiram. E aí eles fazem navio para o exército e navio comercial. Navio para as Forças Armadas e navios comerciais também, né? É um conglomerado que ali tem de tudo, no caso, né? Porque foram juntando, e era uma prioridade, né? É o CSSC, né? Que é o grande conglomerado chinês do setor naval. Eles foram juntando e investindo na parte de uso dual, né? Essa foi uma das grandes sacadas ali dessas reformas do Deng Xiaoping, né? Ou seja, não dá para sustentar isso só investindo no setor militar. Então ele começa a juntar com empresas do setor civil que acabam ajudando a sustentar essas empresas, né? Então esse uso dual é muito, né? Esse uso múltiplo, no caso, é muito comum. Por isso que a Norinco vai produzir desde tanques de guerra ao trem, a carros elétricos, por exemplo, né? Embora acho que qualquer empresa hoje em dia na China produz carro elétrico, né? A empresa que vende arroz liquidificador faz carro elétrico. faz carro elétrico, né? Difícil você ver uma empresa chinesa que não faça, né? Xiaomi, a Huawei, enfim, essas empresas estão avançando muito nisso. Mas caminhões, por exemplo, tudo isso a Norinco produz. E a mesma coisa no setor naval também, né? Se você for pensar, a China hoje, quase 50% da produção naval do mundo é chinesa. Né? Enfim, né, ela lidera quase todos os segmentos industriais de produção de navios, né? Enfim, então só pode passar só mais uma imagem, que eu acho que aí já chega no Comac, né? Futuro aí concorrente da Embraer, ainda não ganhou o mundo, né? Mas vai começar a complicar aí para as produtoras ocidentais. Mas como você pode ver, a boa parte da tecnologia, principalmente a mais sensível, é ocidental, né? Ainda hoje. Então você vê que, enfim, as turbinas ali, produzidas ali pelos Estados Unidos e França, enfim, parte de radar, né, do sistema elétrico, grande parte produzida ainda por países ocidentais. Agora, a grande vantagem da China é esse pragmatismo, né? Ou seja, não tem constrangimento em fazer isso. Né? Talvez, se a gente for pensar na União Soviética, algo mais, não outro mundo, claro, mas era muito mais centralizado ali somente em componentes autóctones, né, como se chama, né, autônomos, né? Então você vê aí que né, a China avança pelo setor civil, mas ainda muito dependente de Você falava tecnologia. do uso dual, o Deng Xiaoping já tinha essa ideia do uso dual, Já. tecnologias para barco, para avião, para trem, para tanque, para tudo isso. Sim, quando ele faz a política de desenvolvimento industrial, ele coloca a indústria bélica também, mas ela tendo que se associar à indústria civil, como uma forma de um crescimento mais sustentável delas. Isso funciona muito bem, né?
E uma coisa acaba puxando a outra, né? Você imagina se a Comac, que pertence à Vic, né, começa a crescer e enfrentar as empresas ocidentais, né, como a Airbus, como a própria Embraer, a Boeing, né? Isso vai causar um problema também militar, porque a Boeing também produz, enfim, caças, né, para os Estados Unidos, a Airbus está ali no conglomerado europeu, então isso tudo ia gerar problemas para eles também, né? Então tudo está muito interligado, né? Pelo que eu vi, me impressionou, porque esse C919 parece que eles queriam vender por 50, 60 milhões de dólares, que é quase a metade de um Boeing, assim, é muito competitivo, né? Isso, né? E aí quem que vai comprar? Quem que vai querer comprar um Boeing se começar a ter sucesso, né? Agora, ainda é difícil, por exemplo, eles começarem a colocar turbinas chinesas, né? Porque aí existe a questão da confiabilidade, né? Na Força Aérea do seu país, você manda o piloto voar na turbina que você produziu, ele vai voar, né? Até porque ele tem o ejetor, né? Mas para convencer as pessoas a andarem num avião com uma turbina de um país que está estreando, né, nesse caso, mas com toda a propaganda negativa que ainda se tem sobre a China, claro. Aí já é mais problemático, né? Enfim, apesar de que a Boeing teve problema e não foi pouco também, né? Sim, né? Mas a gente sabe como é que funciona a questão da propaganda também, né? Então a confiabilidade ainda vai demorar para que comece a se utilizar motores chineses, então isso ainda pode demorar. E nessa guerra com o Trump, se o Trump começa a embargar componentes desse tipo, a Comac pode sofrer, né? Pode só passar mais uma imagem para a gente seguir, que eu acredito que seja do... Eu falei sobre parceria, né, com outros países. Nesse caso, uma parceria com Israel para a produção do J-10, né, que é produzido pela Chengdu, que também pertence à Vic. O J-10 é esse caça aí que está na direita, né? E esse da esquerda é o Lavi, que era um caça produzido por Israel, mas que não saiu do protótipo, da fase de protótipo, porque os Estados Unidos era baseado no F-16, mas os Estados Unidos acabou ali atuando para que eles adquirissem o F-16 e não desenvolvessem o próprio caça. E aí os chineses aproveitaram e compraram o know-how, né, e o projeto do Lavi para utilizar no J-10. Okay? Como você pode ver, o J-10, a diferença que mais salta os olhos é que o J-10 ele é um pouco mais alongado, porque a turbina russa, né, era maior, né? Então eles tiveram que alongar um pouco mais o projeto. Combinar o projeto de Israel com o projeto russo para ter o caça chinês, é isso? Isso. Tiveram que dar uma largada porque a turbina era maior. Embora o J-10 hoje já utilize a WS-10, que é uma turbina chinesa mesmo, autóctone mesmo. Mas aí, no caso, você tem aí a compra de tecnologia e o desenvolvimento próprio por parte dos chineses a partir dessa parceria com Israel, né? Ou seja, o J-10 ele já foi exportado, inclusive, para o Paquistão, né? E é um caça hoje que estaria no mesmo patamar do Gripen, né? Ele estava, inclusive, oferecendo para o Brasil, em troca aí de uma parceria para utilizar a base de Alcântara e tal. Mas ele já estaria no mesmo patamar do Gripen, né? Tem você, radar. Você acha que a Força Aérea Chinesa hoje é top 5, assim, é do nível França, com certeza. Estados Unidos, assim, ela briga de igual para igual com qualquer força aérea do planeta? Olha, eu diria, é um pouco difícil dizer porque ela não foi testada, né? A China se envolve pouco em guerra, apesar... Nem queremos que seja, mas só de curiosidade intelectual e tecnológica. Sim, né? A China se envolve pouco em guerras, embora exista toda uma ideia de uma China como inimigo, mas ela se envolve pouco em guerra. Mas, enfim, pelo que a gente pode ver, teoricamente, eu diria que só perde para Estados Unidos. Mesmo Rússia e mesmo os países da Europa, né, com a quantidade de caças que possui, e com a tecnologia, né? Então esse J-10 ele já tem o radar de varredura eletrônica, que é uma inovação em relação a radares. Ele possui, ela já possui caças de quinta geração e agora ela está na sexta geração, né? Desculpa a minha ignorância, Henrique. O que é um caça de quinta geração e de sexta geração? É verdade, eu preciso explicar isso melhor. É de primeira geração. Vamos para aquela primeira imagem ali do J-20 para explicar o que seriam essas gerações ali dos caças. É o mais moderno que eles têm. Esse é o mais moderno ali, da quinta geração, que é a nova geração de caças, né, mais recente, que no caso você tem o J-20 como exemplo chinês. Né? Esse daí parece no filme que eu vi do Tom Cruise, nesse último, como é que chama esse do Tom Cruise? Top Gun, né? Top Gun, que ele combate um caça russo lá no final.
tem uma cara disso aí, desse cara. Sim, os russos têm ali o modelo deles, né, que é o Sukhoi 57 também. Boa. Que é nesse modelo, é um caça de quinta geração também. E os Estados Unidos tem o F-22 e o F-35, né? Uma série de países também estão lançando ali os seus modelos, né? Turquia, Indonésia, com Coreia do Sul, enfim, uma série de países estão produzindo seus modelos. Mas os principais mesmo que a gente vê com potencial mesmo são o modelo chinês, o russo e o americano ali, que a gente pode dizer que estão mais, digamos, em nível avançado de utilização, inclusive operacional. O que é um caça de quinta geração, né? Enfim, as gerações de caça elas vão avançando, desde ali do Messerschmitt, lá dos nazistas, dos alemães ali, né, com turbinas a jato, foram avançando na questão tecnológica ao que a gente pode chamar de quarta geração, que são os caças já com uma eletrônica melhor, com uma capacidade de atingir o alvo além do alcance visual, né, ou seja, muitos quilômetros, enfim. E a quinta geração de caças, ela tem esses avanços, né, de sensores, mas ela tende, sobretudo, a 3 requisitos, né, que é a invisibilidade ao radar, né. Então esses caças são muito difíceis de ser detectados por radares inimigos por conta desse design dele, né, esse design com pouco relevo, em que as ondas de radar batem e são espelhadas, né, ao invés de voltar para o radar. Existem os componentes. É plano, né? Quase plano, assim, né? Ele é todo plano, né? Se for descendo, pode ir descendo várias imagens. Tem uma imagem dele com a baia dele de armamento aberta, né? Eu coloquei. Aí, essa aí. O armamento dele é colocado internamente, ao invés de externamente. Então, quando ele vai atirar, ele abre a baia, esse armamento cai e é disparado, né? Então, ele reduz muito a assinatura de radar dele. Ele tem, enfim, o que é estranho um pouco nesse caça chinês são esses carnards, né, que são essas pequenas asas ali na ponta, porque isso teoricamente aumenta a assinatura do radar, mas os chineses gostaram ali do J10, de colocar eles e mantiveram, enfim. Eu não sei, como os outros não colocaram, eu diria que eles estão errados, mas depois da semana passada... Se fosse você tiraria. Depois da semana passada, com o que eles lançaram, o que eles fizeram na inteligência artificial, eu acho que talvez eles saibam mais que os outros, né? Se for olhar pelo DeepSeek, eles estão indo bem, né? Eu acho que eles sabem algo que os outros não sabem, né? Provavelmente. Eles são os únicos que mantiveram os carnards ali. A velocidade de supercruzeiro, né? O que é velocidade de cruzeiro? É a velocidade ótima que um avião pode alcançar com menor consumo de combustível, né? Os caças, em geral, eles têm essa velocidade abaixo da velocidade do som. Para atingir a velocidade do som, eles têm que ligar o pós-combustor, que, didaticamente explicando, seria o turbo do caça. Aí isso aumenta o consumo. No Match 1, Match 2. Match 1, Match 2, inclusive, utilizando o supercruise, né, a capacidade de supercruzeiro. Só que isso aumenta o gasto de combustível e aumenta a assinatura de calor dele para ser atingido aí por então, isso é uma desvantagem. Caças de quinta geração têm essa capacidade de supercruzeiro de atingir a velocidade do som na velocidade de cruzeiro, né? Ou seja, na velocidade gastando pouco combustível, produzindo pouco calor. Poucos caças de quarta geração têm essa capacidade, inclusive o Gripen, né? O Gripen brasileiro, né, o modelo sueco que o Brasil utiliza, é um dos poucos caças de quarta geração que conseguem ter essa capacidade de supercruzeiro, por isso que é chamado de um caça de quarta geração e meia, né? Porque ele tem coisas a mais do que um veículo. O calor dele é mais razoável. É menor. E a supermanobrabilidade, né? Esses caças são super manobráveis, tem uma série de tecnologia que os torna mais manobráveis. Então, esses requisitos colocam esses caças como o que se conhece como caças de quinta geração. Eu imagino que a demanda tecnológica é gigantesca para fazer tudo isso aí que você falou, né? O desenvolvimento tecnológico envolvido nisso é surreal, né? Exatamente, né? E aí os chineses conseguem isso, né? Tanto olhando para os projetos estrangeiros, aí você tem a questão, enfim, aí entra muito na questão do boato, mas também na questão da espionagem, na compra ilegal de e-mails, que todos fazem, né, inclusive, né? Geralmente se aponta que o outro fez como algo errado, mas todos eles fazem essa questão da compra. Como é que os chineses conseguiram fazer um caça tão avançado como esse, né? E também tem a questão, né, porque na guerra na Sérvia, né, nos Balcãs, os Estados Unidos teve um F-117, que é um avião stealth. Na minha época chamava Iugoslávia, viu, Henrique? Acho que da Iugoslávia. Não é tão novo assim, né?
ali no, Caiu lá e eles capturaram um, tem mods que diz que isso aí, né? foi abatido por um míssil, inclusive, bastante obsoleto da União Soviética, né? Enfim, até o militar responsável pelo abate diz, não me avisaram que era stealth, né, tal, ele dá essa debochada ali sobre isso. Ele consegue abater e dizem que os chineses teriam comprado ali dos fazendeiros locais, né, enfim, parte desses componentes, porque existe questão até química, né, da utilização da tintura desse caça, que ela absorve também a onda do radar, né? Então, assim, uma série de equipamentos que são utilizados. E parte eles conseguiram dessa forma, né? Partes ali com investimento pesado, enfim, sólido em ciência e tecnologia, para seguir essas diversas etapas. Como eu mostrei aquele caça, o J-10, pode passar uma imagem, tem uma curiosidade interessante, mas pode passando mais uma. Aí eu falo quando for aqui essa aí. Né? Esse é outro caça desenvolvido pela China, baseado no F-16 americano, desenvolvido em parceria com o Paquistão. Né? O Paquistão é usuário do F-16, né, americano, e ele desenvolveu em parceria com a China um substituto para os F-16, que é o JF-17, né? Inclusive já exportou para a Nigéria, para Mianmar, se não me engano. Eles não tiveram nem a cara de pau de colocar o F ali para dizer que foi inspirado no F-16, por isso que virou JF-17. JF, pois é, né? Bota o J depois, né? Mas o que é interessante dessa imagem ali, que é divulgada pelo Paquistão, pela Força Armada Paquistanesa, é o Marum, né? O Marum, que é o míssil brasileiro anti-radiação, né? Foi integrado ao JF-17, o Paquistão chegou a tentar adquirir o Marum, chegou a desenvolver, junto ao Brasil, chegou inclusive a realizar disparos nos Mirage dele, do Marum, um míssil brasileiro que era produzido pela Mectron, né? Aí não vai dar para ver porque a imagem está muito pequena, mas tem a bandeirinha do Brasil ali, né? Tem Mectron escrito ali no míssil, e que era utilizado nesse caça, né? Talvez ali até como um trunfo chinês, já que os chineses queriam exportar esse caça para a América do Sul, quase conseguiram para a Argentina no governo passado. Agora no governo Milei que não vão conseguir, né? Mas quase no governo passado chegaram a exportar para a Argentina. E o Brasil chegou a realizar essa parceria com o Paquistão e ficou muito próximo, né, do JF-17 utilizar. Não utiliza porque a Mectron, enfim, acaba tendo toda aquela questão da Odebrecht tendo problemas econômicos. A Mectron pertencia ao Odebrecht. Aliás, é o que está na sua tese de doutorado. Para quem quiser, a gente tem um episódio que fala disso e tem a sua tese também. Né? Isso, né? Então tem toda aquela questão, enfim, com o Odebrecht quebrando e a Mectron sendo vendida, né? E aí o Marum não vai para frente, né? Mas a gente chegou ali a ter essa possibilidade, né? Pode ir passando mais as imagens? Eu estou preocupado, Henrique, que a gente está meio chegando no final e eu não queria perder um pouco o gancho de falar das tecnologias duais também, de como é que isso foi parar na economia chinesa, mas vai lá, vamos terminar de ver sua só acelerando, esse é o cargueiro também, que já utiliza turbinas chinesas mesmo. O KC-390? Não, esse é muito maior, Né? Pode passar só para finalizar as imagens, a gente chegar. Essa é produzida pela Norinco, né? O Type 99, também um blindado de guerra. A história que a gente viu aqui da Força Aérea se repete na Força Naval e no Exército. Sim. É a mesma história de sucesso. Sim, é similar. Pode passar só para a gente. Esse é o porta-aviões, né? É curioso porque esse porta-aviões ele era soviético, estava sendo terminado pela União Soviética, acabou a Guerra Fria, ficou esquecido lá no estaleiro ucraniano. Um empresário de Macau comprou para fazer um cassino no mar. Dizem que eu dei uma pesquisada aí, que diz que é meio uma historinha que ele contou e tal, para conseguir comprar, que ia fazer um cassino, mas que na verdade eles queriam pegar a tecnologia, né? Que teria chegado lá, os chineses falaram, não, peraí, isso aqui dá para usar aqui, e aí adaptaram ele, né? Comprou inclusive muito barato, né? Foram 20 milhões de dólares, se não me engano. E tem essa catapulta que não é, que é a catapulta que é essa rampa aí que aparece. Né? Que os soviéticos utilizavam, não era aquela catapulta eletromagnética e tal, como vai ter no próximo, né? Porta-aviões chinês, né? Isso é uma corveta stealth, aquela tecnologia stealth, né? De invisibilidade ao radar também é utilizada no mar, né? Então a China bastante avançada nessa questão, você vê a qualidade, inclusive, do corte do navio, você vê essa capacidade chinesa, dos estaleiros chineses de produzirem... Agora, porta-aviões, eles já têm uma frota? Como é que tá essa história? 3. Agora, o terceiro está sendo construído, eles têm o objetivo de
o fim da década já está construindo o quinto, inclusive, né? Então eles estão bem avançados num ritmo muito forte. Os Estados Unidos hoje conta com quantos porta-aviões? Estados Unidos hoje, se não me engano, são porta-aviões nucleares, cerca de 10 porta-aviões nucleares, né? Não sei se chegaram a aposentar, porque já chegou a ter 12, 13, inclusive, se não me engano, 13. Deixa até a dica aqui da Batalha de Midway, tem uns filmes muito legais sobre isso, né? Que fala da importância dos porta-aviões, até da invasão de Pearl Harbor, né? Também é uma história legal, né? Só para finalizar essa parte, né, falar sobre essa questão da inteligência artificial, porque acho que é o paradigma mais interessante se a gente for falar da China, porque se eu falei da quinta geração de caças que atendem aqueles critérios, a sexta geração ainda não se sabe bem o que ela será, né? Se fala sobre um caça ser tripulado e ser seguido por vários drones, que seriam escravos, né, slaves, né, ali, carregando armamento extra, por exemplo, né, enfim, essa capacidade stealth, ou deles não serem guiados, mas ainda não se sabe muito bem o que é, mas o único consenso que se tem é o uso da inteligência artificial. Até semana passada, se acreditava que os chineses estavam muito atrasados. Eles chegaram... DeepSeek, o caça deles, DeepSeek. Vai ter pelo menos o DeepSeek embarcado, né? Vai ser Flight. Não, e eles lançaram o DeepSeek como se estivesse lançando um aplicativo para ler horóscopo. De varejo, né? Mandando um negócio aí que a gente fez. Né? Então, o que eles não devem ter, né? Então, esse paradigma mudou muito. Eles voaram com um caça que supostamente seria um caça de sexta geração. Ficou uma dúvida se era um bombardeio, enfim. Mas pode ser um caça de sexta geração. E agora eles dão sinais de que eles estão mais avançados do que se esperava na capacidade de inteligência artificial, né? Então, aquilo que se parecia da China correndo atrás, copiando e buscando chegar no mesmo patamar, parece que esse paradigma está prestes a mudar. Parece que quando a gente for falar de sexta geração de armamentos, parece que a China vai ser ali... Já pode liderar. Vai liderar. Já está mudando esse paradigma. É impressionante isso, né? Você pensar a jornada que eles fizeram de 1950 até 2030 é um negócio assim inacreditável. Eu acho que nenhum país do mundo conseguiu avançar tanto em tão pouco tempo. Né? Com certeza, sim. Mas vamos dar uma palavrinha, desculpa, daí você já temos que meio que caminhar para uma conclusão, mas dá uma palavrinha, se puder, Henrique, da coisa dual, do uso dual de tecnologias, assim, não sei quanto você estudou isso. Quanto que dá para a gente identificar as tecnologias das empresas chinesas, sei lá, de carro elétrico, como é que é essa coisa? Sim, né? Como eu falei, né? Você tem empresas do setor militar que caminharam para isso, né? Que acabaram se associando, né? E acabaram colocando sob o guarda-chuva delas empresas do setor civil, tá? Então, enfim, é claro que o setor militar ele costuma avançar primeiro para depois se avançar o setor civil, né? Então você, por exemplo, as turbinas estão sendo desenvolvidas para o setor militar, mas logo isso vai, enfim, ser colocado ali nos veículos civis também. A mesma coisa em relação, enfim, a uma série de componentes. Agora, se pensava que esse paradigma estava um pouco trocado, se a gente for pensar na questão dos semicondutores, dos smartphones, cada vez mais a disputa parecia estar sendo concentrada no setor civil, enquanto o setor militar, como a modernização, ela tem de demandas mais cíclicas, né, isso estava demorando a chegar. Eu não sei agora com essa questão da inteligência artificial, porque parece que eles estavam mais avançados do que se esperava e que eles também têm capacidade de guardar tecnologias, né, aquela coisa de aquilo que a gente está vendo não é tudo que eles têm, que eles possuem. Então talvez o setor militar deles esteja mais avançado do que se espera, pelo que a gente vê no setor civil, né, nas tecnologias ali de uso dual. A inteligência artificial, inclusive, agora sendo vista como um componente de uso dual, né? Bastante nítido isso, né? Um caça poder fazer uma missão de maneira autônoma, sem precisar, inclusive, de um piloto, né? Isso que torna tudo muito mais fácil ali para um veículo, torna menos custoso, inclusive, né? Enfim, então... Cada vez mais a gente vê esse paradigma se acelerando, essa questão. Uma coisa que me ocorre aqui é o sistema de satélites de GPS deles, do Baidu, que a gente não falou, mas essa parte aeroespacial chinesa também acho que se conecta um pouco com isso, né? Porque eles têm uma capacidade de colocar satélites que é impressionante, né? Eles fizeram uma rede de GPS própria, inclusive isso garante soberania, né? Não adianta você ter um exército cujo GPS passa por Washington, né? Você vai manejar a localização das suas tropas com um sistema de georreferenciamento que você não domina, né?
É isso. Os mísseis de cruzeiro da Avibraz usam GPS norte-americano, né? Então Exato, eles que ele falou escolhem disso, se se o míssil vai atingir o alvo ou não, né, no caso. no caso dos chineses, eles já desenvolveram o próprio sistema, né? A CASC, né? Enfim, a empresa aeroespacial chinesa segue esse mesmo modelo da Vic, enfim, é um grande conglomerado também aeroespacial, e ela vai desenvolver esse sistema, um sistema próprio, né? Então, de satélites, enfim, com essa capacidade de lançar veículos ao espaço, né? Então, é uma tecnologia, né? Que dialoga com o nosso dia a dia, com o setor civil, mas que é fundamental para o setor militar, né? Eu acredito, por exemplo, que no caso brasileiro, a prioridade seria desenvolver um GPS próprio para o setor militar. Depois, aí pode-se começar a pensar em ter a nossa própria, como é que fala a empresa do Elon Musk Starlink. Starlink, a nossa É. própria Starlink. A gente pode Mas pensar é nisso depois. dificílimo, né? Porque você tem que ter uma capacidade de produzir satélites e colocar no espaço, né? Não é trivial isso, né? Para um país como o Brasil. Isso, a gente precisa começar a lançar eles, né? A gente está agora lançando os veículos, o lançador de microsatélites, né? O VLM, né? A gente Foi já bem teve, até inclusive, aquele satélite Amazônia, e teve sucesso até uns casos aí recentes, né? Brasileiros, você chegou a ver. isso, mas não foi a gente que lançou, né? A gente tem que ter a capacidade de lançar, né? Porque daqui a pouco, se a gente for chegar com um GPS próprio, podem ser que recusem o lançamento, né? Então a gente tem que ter capacidade de lançamento, e a gente ainda está muito atrasado nisso. A gente já teve mais avançado no passado, inclusive, né? A gente foi diminuindo. A gente tinha o VLS, né, que deu errado ali, enfim, de maneira muito estranha. E agora a gente está O VLS, explica melhor. o veículo lançador de satélite, né, que explodiu, né, enfim, matou boa parte ali dos engenheiros brasileiros do setor. E agora a gente está com dificuldade para lançar o VLM, né, o veículo lançador de microsatélite, né? Então a gente regrediu nesse ponto, né? Enfim, a gente precisa avançar nisso e desenvolver tecnologias próprias, né? O nosso próprio GPS seria primordial. Mas começando pelo setor militar, né? Eu citei de exemplo da China, né? Enfim, a própria questão dos motores, por exemplo, se o Brasil for desenvolver, né, ele tem empresas, né, a TGM, por exemplo, que desenvolve pequenas turbinas mais para drones, para produção de energia, mas que ela diz que teria capacidade de desenvolver para um avião. Né? Mas isso demora, e para testar teria que ser no setor militar primeiro. Né? Como eu falei, o caça ele tem sistema de ejetar, né? Um avião civil não possui. Né? Tem mais gente, né? Sim, e todo mundo em algum momento ia ter alguém que ia puxar ali, porque como em qualquer turbulência, né, alguém ia puxar o ejetor ali, né? Não ia dar certo, né? Então, as condições para se testar uma turbina, por exemplo, é muito mais setor militar, né? É mais fácil de se testar ali de maneira mais controlada, né? Por isso que essa questão do setor civil, essa cooperação do setor civil com o militar é tão importante. Os chineses fizeram isso, né, de maneira proposital. Até se pediram assim para fazer os takeaways assim da conversa, o que a gente leva para casa, né, do que você estudou da China, assim, que poderia inspirar o Brasil, né? Centralização de compras. O que eu colocaria como central isso para inspirar o Brasil, primeiro essa questão da centralização num órgão que centralizasse a questão das compras, do desenvolvimento dos armamentos brasileiros, que pudesse dizer, esse não, esse é porque o militar que está ali na ponta, ele quer ter o melhor equipamento possível. Mais barato, mais eficiente, claro. Né? Melhor, ele mais barato, mais eficiente, mais poderoso. Né? Ele não vai pensar, não, eu quero aquele que é produzido nacionalmente, se for pior. Né? Ele está pensando naquele momento, né? Não é culpado disso. Mas tem que ter um órgão estratégico, civil e militar, que coordene essas compras, e isso vai fazer com que a logística melhore. O KC-390 é um pouco um exemplo disso, né? O KC-390. Sim. A FAB é a que vai melhor nisso, tanto que a Embraer, né, o AMX, por exemplo, foi isso, né? Foi, vamos tirar dinheiro do operacional, inclusive, comprar carta de segunda mão, mas para desenvolver tecnologias aqui, e deu certo, deu muito certo. Então, eu colocaria isso como algo primordial, a gente falando no caso brasileiro, né, não é só a China, diversos países fazem dessa forma. Né? Para você ter uma ideia, a Austrália a gente fala que no Brasil tem muito ministério, na Austrália tem o Ministério da Indústria de Defesa, né? Tem o Ministério da Defesa e tem o Ministério da Indústria de Defesa, tem um ministério só para isso, por exemplo. Então, assim,
essa questão de você centralizar em agências próprias, né, é fundamental. A Austrália fez agora a nova estratégia de defesa deles e colocou na estratégia de defesa, a gente vai tirar dinheiro... A Austrália está à frente do Brasil? Como é que você posiciona a Austrália aí? Não, eu coloco atrás. Tanto que eles queriam comprar a Vibraz, inclusive por isso. Eles são muito mais dependentes, eu acho, da gente em relação a compras. Muito mais também no colocar. Mas eles dependem muito do estrangeiro e parecem que não querem também perder essa dependência, não é o foco deles, mas eles querem ter capacidade de produção local com essas empresas estrangeiras, né? Enfim, e eles têm essa questão dessa prioridade, né, de desenvolver mísseis de cruzeiro para proteger a costa, e eles tiraram dinheiro do exército para colocar, de blindados, para colocar no desenvolvimento de mísseis. Isso só se consegue com uma estratégia central. Esse é o ponto central. O segundo, eu colocaria a redução de efetivo. Acho que o Brasil não seguiu essa tendência que o mundo inteiro seguiu. Qual você sabe quantas pessoas tem? Acho que o Brasil está em 150 mil militares, algo em torno disso, né? 200 mil, né? Eu precisaria checar, mas é algo em torno disso, né? Assim. Mas, assim, há em excesso, se você for pensar que o país está em tempos de paz, e também que existe uma necessidade tecnológica a ser suprida, né? Então, você gastar tanto com soldados, né? Uma empresa forte, ela vale mais do que um batalhão. Uma empresa como a Embraer... Com drones, né? A guerra é cada vez mais tecnológica, né? Daqui a pouco é drone e robô, né? Sim, né? Então o Brasil não seguiu essa tendência, né, de redução de efetivo como os europeus seguiram. Enfim, você ter batalhões menores, então com uma quantidade menor de equipamento, então a sua capacidade de financiar aquilo aumenta muito, né? Você vai ter menos custos para suprir menos batalhões, e consegue investir mais em tecnologia, né? O Brasil precisa seguir essa tendência. Eu colocaria a redução de efetivo como algo primordial, né? Acho que, se não me engano, mais de 200 mil soldados o Brasil possui, daria para reduzir, né? Boa, fantástico. Henrique Alvarez nos dando uma aula aqui da tecnologia militar da China. Claro que tem muito mais coisa para explorar, mas acho que é sempre uma inspiração aqui para o Brasil, para a gente pensar, né, no que a gente pode fazer. E mais triste dessa história é imaginar que a Força Militar Brasileira já foi superior à da China em termos tecnológicos, né? Nos anos 50, nos anos 60. Sim, se a gente for pensar na Embraer, né? Se a gente for pensar na Embraer. A Embraer foi fundada por aí, né? Nos anos 69, né? 69, né? Impressionante, né? A gente já fazia avião antes dos chineses, né? Uhum. Sim, enfim, com uma coordenação, inclusive, melhor, né? A indústria brasileira como um todo ali tinha um grau de superioridade em relação à chinesa. E a gente foi aproximado. Me vem sempre a imagem de que os chineses vieram no Brasil aprender no final dos anos 70 como fazer, né? E aprender... tem isso. No setor militar eles vieram também, fizeram oferta de compra ali de equipamentos e tal, mas não compraram nada. Eles vieram aprender mesmo, né? E aprenderam bastante. E agora estamos aqui nós tentando aprender com ele. Verdade. Boa. Henrique Alvarez, muito obrigado, né? Vamos te convidar no futuro aqui para falar de novas experiências aí que você anda estudando, né? De história militar e tecnológica, né? Sempre um prazer te ouvir aqui. Você dá uma aula magna sobre o tema, fantástico. Tenho certeza que todo mundo que nos ouviu aqui gostou muito. Obrigado, show de bola, muito bom. Eu que agradeço. Obrigado. Valeu. O podcast Missão Desenvolvimento é uma realização da AFB-NDS, Associação de Funcionários do BNDES, e vai ao ar semanalmente em todas as plataformas digitais. O programa tem direção de Felipe Peçanha, produção de Tatiana Gurgel e edição de Pedro Rocha. Para saber mais, acesse nosso site www.missãodesenvolvimento.com. Você também pode assistir a outros episódios já gravados nos canais do Missão Desenvolvimento e da AFB-NDS nas redes sociais. Até a próxima!